Bem-vindos! Quem se conhece, cresce! Hoje, uma noite especial, né? Quinta-feira é sempre especial pra você, né? Obrigado por você estar aqui. Já começa a seguir aqui no canal Quem se conhece, cresce. Por quê? Pra gente trazer essas referências que a gente tem aqui no nosso canal, beleza? Aí você que tá em casa, às vezes você não sabe, mas eu vou te contar um segredo de persuasão. Eu li um livro, acho que é Os Segredos da Persuasão, lá do FBI. Cara, esqueci o nome do autor, mas é um ex-agente do FBI. E ele fala algumas técnicas para você se conectar com as pessoas. E adivinha, uma das principais que ele fala para você se conectar com as pessoas, qual é? O sorriso. Ah, maravilhoso. O sorriso. E esse cara que tá aqui hoje faz o seu sorriso ficar mais bonito. Tá, eu vou até ao vivo fazer uma consulta, né? Eu não sou bobo, já vou fazer uma consulta, não paguei, né? Consulta caríssima, ele tá aqui, já vou fazer. Já me falaram que talvez não precisa, outros que precisam, então hoje eu quero que ele fala agora se precisa ou não precisa. Mas sempre pode melhorar, né? Eu tive um amigo que fala assim, você sempre pode melhorar em tudo. Sim. Pô, mas mas sempre pode melhorar. Beleza? Então hoje é pra você saber isso, como que você melhora o seu sorriso. E também a gente vai falar sobre gestão, sobre família, espiritualidade. É um cara maravilhoso. Fechou? Então, bora comigo. Segue aqui. Quem se conhece, cresce. Quem tá aqui com a gente hoje? Charles Alencar. Pô, engraçado, por que você não colocou doutor, né? Mas tudo bem, depois a gente fala, né? Porque a maioria tem o doutor. Charles Alencar. Já segue ele aí, ó, no Instagram, depois ele vai falar, mas é Charles_Alencar. O Charles, ele é odontólogo, e aí ele cuida dessa estética, né? Ele vai falar com a gente, especialista, tem mestrado em ortodontia e estética dental, 22 anos de experiência. Então, vamos descobrir hoje os segredos de você ter um belo sorriso, né? E aí eu gosto muito, aí, Charles, esse é meu livro. No 4º capítulo eu falo muito sobre autoestima, né? Eu até falo, você não tá mexendo com dentes, você tá mexendo com a autoestima das pessoas. Obrigado, meu irmão, por você ter vindo. Valeu demais. Show. Fala aqui nessa câmera aqui, ó, quem é o Charles, como que as pessoas encontram o Charles, o que o Charles faz, quem é o Charles? Leandro, primeiramente, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com você, né, poder falar um pouquinho mais da minha experiência, de quem eu sou, né, então falar da minha profissão, falar do que eu faço, né, então acho que vai ser um tempo de qualidade e espero que todos aí aproveitem isso. Eu sou o Charles Alencar, esposo da Ana Laura, pai do Charles Júnior, do Raul e do Daniel, né, sou um homem cristão. Aí tô há 22 para 23 anos aí de profissão de odontologia, tenho 4 especializações, né? Então eu fiz endodontia, depois te conto essa história. Fiz implantodontia, fiz ortodontia e fiz prótese dentária. Então eu quis fechar o meu paciente de toda forma para que eu tivesse um conhecimento não só vago ou amplo, né? Assim, eu queria saber tratar casos complexos. Então eu direcionei sempre a minha profissão para tratar esses casos complexos. E sempre eu fui isso. Eu sou uma pessoa que me dedico muito, né? Então hoje a gente se conhece, né? E através da igreja, de contatos entre amigos, né? Então hoje também sou líder dos voluntários da minha igreja lá da Church City. Então são coisas que eu tô assim caminhando legendário. Né? Legendário. Então são coisas que para nós são importantes. Fui ver um carro e aí o dono da loja tava conversando e tinha um senhor com ele, né? E eu tava esperando. Na verdade os meninos estavam me apresentando o carro lá e tudo. Aí de longe eu vi o boné do legendário do senhor lá, né? Aí eu bati na porta, né? E fiz Aí o dono olhou assim. Aí o cara, que isso? Vocês se conhecem? Mais ou menos. Nunca tinha visto, né? Mas aí fala, cara, vocês se conhecem do nada. Você subiu aonde? Aí começa, né? Qual que foi a montanha? Justo. Pô, um rolê maravilhoso, né? É uma irmandade, né? Então, assim, a gente, quando entende que o propósito é maior que nós mesmos, né? Que quando a gente está ali servindo a Jesus, é grandioso a gente poder ajudar a família, as pessoas, né? É muito bom. Muda. Beleza. Você é goiano? Sou goiano, pé rachado, como legal, se diz. Cara, eu adoro. Apesar de não parecer, todo mundo fala, poxa,
país você é, né? A minha esposa tá até aí. É verdade. Cara, quando eu não abro a boca, eu chego nos lugares, as pessoas acham que eu não sou nem brasileiro, cara. Então, quando você viaja engraçado. pra fora do país e volta separado ali? Normalmente não. Então, porque não? É verdade. Há muitos anos atrás eu fiz uma viagem com uma amiga, e aí ela é muito branca, olhos claros e ruiva. Uhum. E ruiva não sei se fala assim, original, não é pintada, né? Original que fala, não sei. Natural. Ela é ruiva, natural. E aí, bicho, pô, um tanto de mala, um rolê, 2 aeroportos assim, ninguém parava ela. E eu, vem pra cá. Eu falei, cara, que preconceito é esse? Aí ela explica, falou, ó, Leandro, tem não só o jeito de andar, mas eles têm esse negócio mesmo com o jeitão da pessoa, dependendo de como foi, eles param. Eu falei, pô, que engraçado. A gente já viajou, né, várias vezes aí pra fora, e normalmente... Mas pai e mãe é de onde? Cara, minha mãe é mineira. Não, meu pai era mineiro. Minha mãe é mineira, meu pai é goiano, né, então, mas assim, a gente puxa descendências, todo mundo vem de fora, né? Aí então tem essa raiz aí. Mas mais de onde? Alemanha, Itália, Espanha? Português, cara. Português e uma parte da Espanha. Só isso daí. Que legal. Eu não tenho como tirar o passaporte italiano. Porque todo mundo tirou. Mas tira espanhol, velho. Tira espanhol. Todo mundo tava uma onda, né? Era mais uma brincadeira. Ó, vamos lá. Primeiro, assim, que quando a gente conversou, cara, eu falei, cara, é diferente. Vou da minha cabeça, tá? Pô, vou chamar um dentista no podcast pra quê? Só que aí a gente conversando, teve outro rolê pra isso, cara, é diferente. Por quê? Da gestão mesmo, até falando com a Ana, né? A esposa dele tá aqui, gente, né? Tá prestigiando. E aí que também é odontóloga e tá na gestão. Eu falei, opa, fechou certinho. Porque eu tenho outros amigos também, né, que são odontólogos de várias especialidades, que atendem em clínicas, né? E até esse episódio, cara, vai valer para um casal que estão atendendo, que estão em uma clínica, que talvez você pode dar alguns insights, né? Legal. Como que foi essa jornada sua, que até aqui nos bastidores você falou? Primeiro, ele já está formado e já tem alguns anos de experiência, né? O que é essa direção de alavancar e aumentar não só a autoridade, mas inclusive os ganhos financeiros? Sim. Dessa direção que você pode dar para esse profissional da odontologia, sabe? Assim, talvez a sua história, sim, porque não foi tão fácil, né? Que eu lembro que você falou que você passou por um rolê. Isso, eu vou te contar lá do início. Então assim. Vamos. Vamos lá. O Charles, quando veio, né, me tornei profissional, na minha época ali em 2003, você não achava uma clínica para você trabalhar. Perfeito. Então, ou você era filho de dentista, ou você montava sua plaquinha e começava a trabalhar. E isso, para quem não sabe, odontologia é um curso caro. Mais caro ainda para você montar um consultório. Isso muitos pais descobrem. Uma cadeira é 20 conto, né? Sei lá. 20? Aí, tá vendo? Põe mais 100. 120, uma cadeira boa, as top, vão estar aí 120, 100. Obviamente a gente tem intermediários aí, 60, mas mesmo 50. Assim. Mas assim, se a gente vai falar de alto nível, né? 100 mil reais. 100 mil reais, você vai estar fazendo um investimento numa cadeira. Fora todo o periférico que precisa ter um consultório, né? Então, eu não tinha, meus pais, nesse momento, não tinham condição de montar um consultório para mim. E foi muito engraçado que neste momento, o único lugar que eu consegui um trabalho foi através de um amigo do meu pai que era dono de uma funerária. Ô, louco. Isso, cara, eles tinham uma funerária e, né, um salve aí, né, para os meus amigos aí, o Ronaldo, mas e aí, Bauer. É para arrumar o dente do... Então... Porque assim, se você não sabe... Era mesmo? É mesmo. Vou explicar. A funerária... Não, eu falei brincando. A funerária, ela, na verdade, o ganho não é com o morto, né? Vamos dizer assim. É com as pessoas que pagam um plano funerário. Eu não entendi o rolê. Eu achava que era isso. E aí, eu fui descobrir que, na verdade, eles ganham com os vivos que vão pagando. Aquele pessoal que não tem condição de pagar um velório, um enterro, aquelas famílias mais humildes vão pagando ali, enfim. E aí, para que as pessoas fiquem pagando, eles oferecem alguns benefícios. Então, alguma assistência médica, odontológica, exames, enfim. Hoje está até mais avançado que isso. A gente está falando de 20 e tantos anos atrás, né? E aí, eu tinha que trabalhar em Guapó. Beleza. Então, para eu ir para Guapó, eu não tinha carro.
Então eu tinha que caminhar. O Guapó, gente, é uma cidadezinha perto aqui de Goiânia. Deve estar o quê? Uns 20, 30 quilômetros mais ou menos? Dá mais um pouquinho. Dá mais? Dá quase 60. Que é fora da área urbana. Isso, e aí eu tinha que caminhar até o ponto de ônibus, de branquinho, com a maletinha, né? O dia que chovia, às vezes meu pai me dava uma carona, e eu pegava o ônibus interestadual e ia pra lá trabalhar. Aí trabalhava, ia no primeiro ônibus, voltava no último ônibus. Eu trabalhava o dia inteiro, fazia isso 3 vezes por semana, né? Então fui fazendo isso e fui juntando dinheirinho até que como eu disse para você, não é fácil trabalhar com odontologia. Eles viram que não era tão fácil administrar ali um consultório odontológico. O retorno não é tão grande, porque quando você paga um terceiro, que é o que executa, boa parte do seu ganho fica ali. Isso. E aí eles, poxa, cara, isso aqui não tá dando. E falaram, pô, a gente vai vender a clínica. Aí nessa hora, eu falei, cara, eu tenho um dinheirinho, mas como é que eu faço para comprar? Eu quero isso daí, porque você já imaginou? Eu não tinha ninguém da minha família era dentista. Como que eu vou pôr uma portinha? Mas eles têm, na época, acho que eles tinham quase 3 mil associados. Era uma coisa muito grande. Eu falei, cara, são 3 mil famílias. Nossa, lá de Guapó? Não só Guapó, Goiânia, Aparecida, fazia todo o processo. E aí... Olha o tanto que faz sentido isso que você falou, porque de mercado você pensa, cara, mas será que morre 3 mil pessoas, mas não é a pessoa que vai falecer, é o parente, né, os familiares vivos, né? Isso, que vai pagando. É um negócio. E aí eu falei, cara, ali vai ter um business. E aí, cara, eu cheguei no Ronaldo, na época era o meu patrão, meu primeiro e único patrão assim físico foi ele. Virei pra ele e falei, cara, eu escutei por alto que você tá querendo vender a clínica e tal, e eu tenho interesse em comprar, só que eu não quero ficar aqui em Guapó não, eu quero comprar e montar em Goiânia. Se eu comprar, você me passa os seus associados como exclusividade? Mas você ia comprar o equipamento usado dele. E ia pra Goiânia. Aí ele, deixa eu ver. No fim das contas, não, Charles, vou vender pra você. Aí eu falei, pois é, mas tem outro problema. Eu não tenho Quanto dinheiro. você quer? Então, ele falou o preço, eu falei, cara, eu tenho a metade, a outra metade, eu vou ter que pegar um cheque aí. Eu falei pra ele, eu pego um cheque dos meus pais, passo pra vocês, e aí a gente começa. E foi assim. E aí eles me aceitou. Que legal, aí eles aceitaram, me passaram os clientes, e aí eu comecei a atender. E aí eu fui montar meu consultório na Vila Brasília. Sei. E aí eu comecei ali, porque na época eu fiz uma pesquisa de mercado, e ali era uma boa região por conta dos pregão. Muita gente, né? É verdade. E aí eu falei, cara, muita gente andando, pra quem não tem, né? Eu tinha ali... Você precisava de fluxo. Precisava de fluxo, então fui montar lá, né? Na periferia pra começar. Porque como é que você monta no setor Bueno, setor Marista, né? E vai atender famílias tradicionais, né? Que já atendem, trabalham com dentistas que estão há muitos anos no mercado. Falei, cara, eu tenho que caçar eu vou ter que, como se diz, fazer meu caminho. Nós fizemos um podcast com um cara um meu xará, o Leandro, da editora, e a gente falando dessa jornada das pessoas, cara. Aí você vê e fala exatamente o que ele falou. Porque todo mundo acha, né? Você falou, fui na periferia, sei o quê. Hoje você atende num bairro nobre, pessoas nobres, mas você passou por um rolê, né? Cara, então é esse a perspectiva, cara. Não foi fácil, né? E todo mundo... e não é fácil. Né? E a jornada Foi difícil. E aí pra eu conseguir pagar, eu arrumei um PSF em Abadia de Goiás. E aí continuei indo, pegando ônibus, enfim, atendia na zona rural. Você tinha o quê? 22 anos. 21 para 22 anos. E aí, cara, foi um tempo de muito aprendizado na minha vida. Você fez odonto o quê? O UFG? Não, eu fiz o NAERP, estudei em Ribeirão Preto e fiz minha pós na UFG. Tá aqui, o UFG, pós, tá. E eu fiz minha pós-graduação na UFG. E aí eu comecei, por que eu comecei fazendo endodontia? Você lembra que eu te falei que é canal? Porque normalmente na periferia o pessoal não tem condição de ir ao dentista. Então eles vai deixando, ou já é canal ou é extração. Então eu falei, cara, extrair não é tão rentável. E canal dá um trabalho, mas me dá retorno. Aí eu comecei a atender. Fazer canal que é uma coisa que normalmente poucos dentistas gostavam na época de fazer. E é difícil pra caramba, né? Dá muito trabalho, não é agradável. Eu falo pelo cheiro, pelas coisas que a gente tem ali. Enfim, fui fazer canal, cara, comecei a atender em 9 consultórios, em vários lugares de Goiânia. Fui fazer clientela, só que cheguei ali um platô. Trabalhando muito, cara, cheguei no máximo do que eu consigo. E aí foi a hora de fazer implante, cara.
Aí eu consegui fazer implante na Unesp. Uma especialização? Outra especialização. Fui fazer implantodontia. E isso foi muito bacana, porque eu dei um salto financeiro, porque em vez de... o canal era 300, o implante era 2.000. Né? Então, na época, isso pra mim foi muito bom. Tempo, porque eu lembro que eu paguei pra minha mãe, e não... Pô, isso aí tem quanto tempo? Porque pra minha mãe eu lembro... 2004 pra 2005. Não, foi mais pra cá. Acho que foi uns 4 mil reais, 5 mil. Isso eu tô falando assim, a parte todo pronto, né? Esse eu tô falando só o parafuso. Ah, tá. Entendeu? Então, aí eu fui ver essa parte cirúrgica, aí eu comecei a operar bastante. Isso aí foi onde mudou realmente minha carreira. Eu comecei a fazer 20, 30 por mês. Então aí você começa... Pra quem tá ganhando... Sim. Saindo de lá. Sim, sim. Aí consegui comprar meu carrinho, consegui fazer matar aquelas vontades de Mas jovem. ainda com o consultório lá na Vila Brasília ainda. Na Vila Brasília ainda. Beleza. E aí eu tive uma outra oportunidade com um amigo de colega, um veterano meu de faculdade, Túlio Rasso. Hoje ele é até professor aqui tá na Universo ali, é professor de odontologia lá. E aí ele me convidou, ele fazia ortodontia, e ele me convidou para ser parceiro dele, porque o pai dele era um implantodontista e estava parando, e ele tinha muitos... O pai dele era um dos... O pai dele é Melik Hassi, ele chama Túlio Hassi, esse amigo. Então, o pai dele era um dentista profissional. Tradicional de sim, sim. E aí eu falei, cara, aí tá aí a hora de eu mudar. Aí eu saí da Vila Brasília e fui pro setor oeste, cara. Então se minha vida deu... Aí entra de novo a frase, olha o que você fez, estudou, tal, trabalhava. E o pessoal fala um jargão, né? Foi sorte, né? O que é a sorte? É você estar preparado para receber a sorte. Justamente. Porque ele só te chamou porque você tinha uma preparação, estudou, já tinha... Talvez já centenas de atendimentos. Pô, esse tal de Charles aqui, vou chamar ele. Vai ser parceiro. Ele me conhecia da faculdade. Você teve a sorte, mas estava preparado para receber a sorte. Isso, ele me conheceu na faculdade, sabia que eu era dedicado, eu fui monitor. Então, são umas coisas que a gente teve bastante relacionamento. E aí o pai dele me deu essa cartela de clientes. Então eu tive ele como sociedade, a gente ficou junto ali por alguns anos, né? E o bacana é que ele era perto da Assembleia Legislativa, e o pai dele atendia muita gente da Assembleia Legislativa ali. Já subiu o nível. Cara, então assim, pra mim foi muito bom nessa época, a gente mexeu, e eu fiquei um tempo lá. Com ele uns 2, 3 anos, e aí eu tive outra oportunidade com outro amigo, da gente trabalhar pra Câmara Municipal. Aí eu e o Túlio, a gente já tava ele já, Charles, agora a gente mudou assim as rotas de caminho, a gente falou, então vamos parar aqui, continuamos nossa amizade, somos amigos, muitos bons amigos até hoje, cada um seguiu o caminho. Daí eu tive um outro amigo chamado Pedro, e ele falou, cara, eu tô com uma oportunidade aí lá na Câmara Municipal, só que eu preciso de alguém que tenha especialização, que a gente faça isso aqui. Eu falei, cara... Ó a sorte de novo. De novo. E aí foi muito bacana, e aí a gente alugou na época, a gente conseguiu entrar por know-how ali não sei se você conhece, sabe a Igreja Rosa Mística? Ali sei na demais, T10? Sei. Atrás dela tinha uma clínica de esquina que chamava Odontoclínica Bueno, ó. Ficou lá quase 30 anos, profissionais muito antigos. Muitos deles hoje foram capitães, coronéis, aí do HPM, né? Mais dentistas. Mas ela fica bem ali, em frente à pamonharia. Mas existe até hoje? Não, ela agora ela tá... Venderam o prédio, né? Sim. Mas quase todo mundo lá se aposentou. Eram dentistas muito antigos. E tanto é que para entrar você só entrava com crivo. Aí eles conheceram meu know-how e aí a gente conseguiu entrar. Fiquei lá quase 10 anos, e ali foi também um outro que aí eu já saí do setor oeste, do setor Bueno, cara, aí minha vida realmente deslanchou. Aí eu já fazia ali, aí eu já não estava mais fazendo canal, porque eu quase não tinha canal já nessa região. E eu fazia mais implante e estética. Implante, estética e aparelho, né? Então a gente comecei a trabalhar com aparelho, fiz especialização. Estética, quando você fala estética, é o quê? Estética a gente fala de fazer, né, lentes de resina, de então porcelana. Já tem. Então já comecei a trabalhar com isso lá em 2008, ali, 2007 eu já estava trabalhando com isso. E aí, enfim, né, fiz aí a especialização de ortodontia por uma necessidade do trabalho, de agregar mais coisas, né, de ter a minha cartela mais aberta. E aí eu acabei vendo um nicho na ortodontia na época, muito interessante, que é o ramo estético, porque ninguém queria o bracket, né, aquela pecinha metálica. E aí eu comecei a trabalhar com ortodontia, que chama a ortodontia lingual, que era por dentro dos dentes.
que é um negócio muito difícil. E que é, né? Cara, se eu não me engano, sabe quem que eu tô tentando lembrar aqui, mas a primeira pessoa que eu acho que falou disso que eu vi foi a Sandy, do Sandy Júnior. Aham. Eu tô tentando lembrar que eu acho que foi alguma entrevista. Tem muitos anos, você falou isso agora, me veio isso na Você memória. viu uma pessoa que fez ortodontia lingual foi o Neymar. Mas eu tô falando assim, o Neymar é recente, eu tô falando da Sandy lá naquela época. Atrás. Lá atrás. Por quê? Porque não era tão conhecido e talvez o valor um pouco também mais alto. Sim, bem mais alto, porque eu consegui E cobrar ela falou, mais. não, usei, só que ninguém via, não sei o que. Eu tô tentando lembrar onde que foi que eu vi ela falando disso. E aí isso aí foi uma coisa que deslanchou, só que era muito difícil. Pra você fazer uma, que a gente chama de manutenção, né? É o termo, o jargão popular, mas você fazer o atendimento ali clínico de ortodontia, em vez de eu gastar 20, 30 minutos, você ficava 1h30. Então tinha que ter um valor agregado maior. E eu conheci os alinhadores, que são as plaquinhas, né, que a gente estava conversando. E comecei a trabalhar com essa parte de alinhadores, né? E o alinhador me ensinou muito. Por que o alinhador me ensinou muito, né? Eu fui fazer um curso, eu e a Ana, a gente estudou muito fora do Brasil, a gente teve oportunidades de fazer cursos, cada um na sua área. A Ana fazia os cursos dela lá em Miami, e eu tive a oportunidade de fazer um curso na Universidade de Nova York de ortodontia. E aí, fazendo esse curso, que eu dei estudar lá, foi muito bacana, porque assim, um profissional, na época, que era o chefe de cadeira de ortodontia da Universidade de Nova York, ele mostrou que conseguia tratar todos os casos com a plaquinha. Falei, cara, se esse cara faz, eu faço. Que massa. Eu tenho que aprender o que ele faz. E aí, a partir disso, eu fui correr atrás de ter conhecimento e trabalhar com isso. Eu ia falar isso, a dúvida era essa, porque tem pessoas que, por exemplo, eu usei alguns anos atrás, já 20 e poucos anos, eles eram abertos, não o primeiro, mas os outros eram abertos. Aí eu usei. Então esse é um problema. Tem aquelas pessoas que é pra frente, aquelas que os dentes são... E esse cara usava tudo. Apinhado, fazia tudo. Tudo. Até caso cirúrgico. E aí eu falei, aí cara... Você falou, sua cabeça... Pirei no negócio, literalmente. Falei, cara, eu tenho que fazer isso aí porque eu não vejo ninguém fazendo. Tal. E outra oportunidade de eu entrar, eu vou entrar no mercado que ninguém tá fazendo. E aí eu e minha esposa, a gente conversou bastante sobre isso. Comecei a trabalhar bastante com essa parte. Me dei super bem, porque eu me identifiquei muito com a área. E a ortodontia lingual me ajudou muito no alinhador, na forma de planejar, estudar. Qual que era o nome lá do... Chama Invisalign. Invisalign. E aí eu eu me desenvolvi tão bem na técnica que eles me chamaram para trabalhar com eles como speaker. Acha alguma coisa aqui, será? De Invisalign? Acha. É a maior do mundo, né? De alinhador é a maior do mundo. E eu trabalhei para eles 6 anos. Perfeito. E aí eu rodei esse Brasil dando cursos, dando aulas, né, ensinando sobre Invisalign. Até hoje eu tenho mentoria sobre isso, né, porque muitos profissionais, para trabalhar com o produto, tinham que passar por mim, né? Aí. Então eu credenciava, né, e fazia. Então isso aí virou um business também. Perfeito. Então eu ganhava do dentista, ganhava do meu paciente. Então isso foi muito bacana para mim. Então eu trabalhei com isso quase 6 anos. E esse know-how de ter trabalhado para essa empresa esse tempo todo fez com que a maior empresa de ortodontia mundial, que chama Ormico, que é de brackets, né? Ela tinha também um alinhador dela. E ela queria entrar no mercado da América Latina e não tinha ainda entrado. E aí quando ela veio, ela falou assim, cara, eu preciso montar um time. E nessa... né, oportunidade, eu fui um dos escolhidos. Você falou, cara, a gente tem uma oportunidade de negócio. E aí eu falei, poxa, você speak, né, como é que vai ser? Como é que vai ser? Eu já sabia como trabalhar. E aí, para mim, cara, veio uma oportunidade de trabalhar como diretor clínico, ganhando em euro. Então, eu ainda tendo a minha clínica. Sim. E isso para mim foi fantástico. E aí, nessa época, a minha esposa, né, ela hoje atua muito na gestão, ela me ajudou bastante, porque a nossa clínica tinha crescido. Eu saí dali do setor Bueno, vim para o setor Marista. Então, a gente tinha uma clínica, a gente saiu de 2 consultórios, né, de 20 e poucos metros, para uma clínica de quase 300 metros a gente tinha. Quantas cadeiras? 5 cadeiras, né? Ela está programada para 5 cadeiras, estúdio separado. Nossa sala, só a nossa sala de estar já era maior que 2, 3 consultórios que a gente tinha tido. Então, isso era um outro conceito. A gente tinha vários colegas que trabalhavam conosco. E com esse foco em estética já. Com foco em estética, né? Então, atendia quase tudo, mas foco em estética. Isso, ortodontia estética e fazer lentes, né? Então, lentes é uma coisa que a gente nunca abriu mão, porque assim,
que é o que a gente estava falando. Sempre pode melhorar um sorriso. Agora eu tenho que saber o que melhora pro Leandro. O que melhora pra Ana. Entende? Assim, então, o que melhora pra cada pessoa. Eu ia chegar nisso, porque você falou só, o Neymar fez. Aqui eu ia falar assim, e o Ronaldinho Gaúcho não fez. Né? Então, assim, ok, da marca e tudo, mas tem pessoas que talvez não. E eu falei brincando aqui no começo, mas eu falei, e talvez nem me incomodava na época quando eles eram separados aqui, mas aí eu comecei a ver assim, falei, tá, hoje eu vou fechar. Aí fechei. Melhorou. Aí hoje eu vou olhar assim, tá, o que precisa melhorar? Aí a cor, né? Alguns falam assim, não, essa cor é a do seu dente mesmo. Se você quiser melhorar, ok. Se te incomoda, não, ainda não incomoda, mas o que vocês acham? Tá saudável ou não? Por quê? Que é o da harmonia, então principalmente hoje que a gente trabalha muito com, né, rede social, câmera, ó, isso aqui Total. pode... Eu falei, agora eu acho que eu tenho que dar uma olhada, não é só talvez eu, né, mas é a harmonia, né? A gente não pode esquecer, Leandro, que os dentes envelhecem, como a gente envelhece. Igual o seu corpo hoje, você é um cara bem cuidado. Eu acho que sabia, mas fala entendeu? mais. Como, ele envelhece como? Explica Pelo aí. desgaste, pelo manchamento, né? Os dentes, você tá ali em íntimo contato, né, o tempo todo. Você pode ver que muitas pessoas falam, poxa, eu aperto os dentes, eu ranjo os dentes, né? Que a gente chama de bruxismo, tem um apertamento, né? Tem até a questão da maloclusão, que você estava falando naquela hora, dente para frente ou o contrário, dente aberto, mordida cruzada. Então tudo isso vai promovendo desgastes que não são compatíveis com o natural, e isso acelera o problema. Então os dentes envelhecem. Então tem pessoas que têm ali 30 e poucos anos, mas o dente dele está compatível com uma pessoa de 55, 60. Ô, louco. De tanto que desgastou. Entendeu? Então, assim, eu falo que a estética, ela é para todos. Mas depende. Qual estética? Qual intervenção eu vou fazer? É só um clareamento? É só um acréscimo em resina? É uma lente de contato? É uma faceta? É uma reabilitação oral porque a pessoa perdeu por desgaste, dimensão vertical e a boca tá colada? Perdeu o dente posterior, precisa pôr implante para reerguer de novo. Então tem várias formas de falar em estética. Então a gente fala estética é uma coisa muito ampla, sabe? Não é uma coisa só. Então tem vários fatores que a gente pode falar. E é tão interessante isso, por exemplo, até a gente pegar uma pessoa, você deve ter visto às vezes, ou ter ouvido falar, de às vezes um idoso. Isso. Né, que... Vou contar uma história muito engraçada. Isso, na verdade, é uma lembrança. Eu amo comer bolacha socada no leite. Nossa, eu também. Mabel? Mabel, ali coloca pão, maisena. Pão com manteiga e café, e eu como assim com a mão e aquela coisa. Não fala que não pode. Né? Não, isso é ótimo, isso é o ótimo, né? E aí eu sempre amei isso. Por que eu tô te contando isso? Porque assim, essa é uma lembrança que a Ana sabe, todas as vezes quando eu quero lembrar da minha avó, eu lembro da minha avó comendo isso. Então esse alimento não é uma coisa que eu como sempre, às vezes uma vez, 2 vezes no ano, mas às vezes eu como e aí vem aquela lembrança da minha avó, eu fico mais reflexivo naquela normalmente de manhã pensando nisso. E aí, depois de formado, eu fui atender a minha avó, cara. Mentira. Quando eu fui atender minha avó, ela usava um par de dentadura. E minha avó não tinha mais rebordo ósseo, ela não tinha onde apoiar a dentadura. Porque a dentadura, a que a gente chama de prótese total, ela apoia, ela é muco suportada, então ela apoia no osso e na gengiva. Então ela fica apoiada ali. Perfeito. Só que ela é solta, entendeu? Por isso que existem os protocolos, que a gente instala implantes e ela fica parafusada, certo? Que é o ideal, né? Mas aí eu fui descobrir por que ela comia essas coisas. Porque ela não conseguia mastigar. Quantas pessoas, Leandro, sofrem disso, cara? Quantas pessoas? Aí eu tenho essa memória, eu lembro disso, mas eu fui descobrir a raiz do porquê quando eu fui atender a minha avó. Ela já é falecida há muitos anos, mas assim, é uma lembrança que eu tenho, sabe, assim, que sempre veio e eu lembro disso muito quando eu vou atender pessoas mais velhas, idosas, que estão nessa condição. E isso, mas o que é o pior, né, disso? O pior é que
o ser humano, né, não mastigar corretamente os alimentos, não fazer ali a mastigação, né, a sua digestão vai ser comprometida. Isso pode gerar sérios transtornos no sistema estomatognático. Então, quando ele começa a engolir carne, pedaço, sabe aquela pessoa come rápido demais, não mastiga direito, isso gera uma série de problemas, não só pela falta de dente, até sim. Então, tem que cuidar disso daí, porque isso vai afetar na absorção de nutrientes, né, na qualidade de vida, podendo aí até diminuir o tempo de vida do ser humano. Eu sempre trabalhei no mercado corporativo em grandes empresas, grandes indústrias. E sempre naqueles exames, não só o admissional, mas que a gente fazia de 6 meses ou anual com as pessoas que trabalhavam, um dos principais era os exames de dente. Rotina. Por quê? A maioria dos médicos em segurança do trabalho fala, tudo começa na boca. Se tiver algum problema no dente, vai ter algum problema de saúde. Aí seja ele qual for, cuida do dente da turma. Então, essas indústrias que eu trabalhei, e aí grande parceria com o Sistema S também, né, que tem as clínicas, que começou a implantar, inclusive nas indústrias, os consultórios odontológicos, para prevenir tudo que você falou. Pressão alta, o próprio estresse, que agora a gente sabe que tem ligação até questões alimentares. E aí, cara, eu fiquei com isso, assim, eu falei, cara, que sensacional. Então, cuida da boca, que vai dar um ou outro probleminha, mas não vai ser tão grave quanto se você não tivesse cuidado da boca. Cara, tem bactérias na boca que são terríveis, né? A gente tem aí uma doença cardíaca que a pessoa pode vir a falecer, e acontece, não vou dizer que é sempre, mas tem uma certa frequência, que chama endocardite bacteriana. Porque a pessoa ali tá com uma bactéria, às vezes não faz uma limpeza periódica a cada 6 meses, né? E aí cabe um parênteses, tem 6 meses vamos dizer assim, é só um ponto de referência, mas tem pessoas que precisam fazer de 3 em 3. Do tanto que acumula tártaro, porque a pessoa não consegue. E, cara, isso é da pessoa. Eu acumulo. Eu acho que o meu é 6 meses. Acumula pra caramba aqui, ó. Eu tinha aqui, quando eu usei, aí tinha aquela retenção aqui interna, né? Aí eu mandei tirar logo. Aí tirei. Mas mesmo assim, antes acumulava mais, ainda acumula um pouco assim. Então tem pessoas que acumulam mais e acumulam menos. Isso eu não sabia. O meu de 6 meses vai bem. Vai depender do pH da pessoa, o tipo da saliva, e tem um estudo específico para isso. Para cada pessoa. Para cada pessoa, mas em geral, é fazer a visita periódica ao dentista. Né? O dentista, ele é assim, quanto mais você vai ao dentista, menos você vai gastar com o dentista. Ou com outras especialidades médicas, né? Que é isso que eu tô falando. Porque a boca faz tudo, né? A boca, até quando a gente fala de estética, assim, eu tenho grandes amigos que são cirurgiões plásticos, né? Então, quando eles vão olhar a face, mexer, né, às vezes na face de um paciente, eu falo, cara, primeiro vai no dentista, arruma os dentes. Depois você vem para fazer a face. O Ivo Pitangui falava sobre isso. Porque muitas vezes o problema maior tá no dente do que na face. Quando a gente fala com a pessoa, quando a gente vê ali sobre o rosto, né? Que a gente vê, que você estava falando aquela hora, do poder da persuasão. Sim. O sorriso. Sorrisão, pá! Os dentes representam aí quase 50% da atenção. E daí, ó, tenho uma escola de comunicação e de oratória, e tem algumas pessoas que elas falam muito bem. Não tem medo de falar em público. Mas eu já vi, em 6 meses, 4 alunos, viraram alunos, era o dente. Você sabia? Pessoa assim, palestrante e tal, assim, pode ser, né? E aí, na conversa, falando um pouco com maior intimidade, a vergonha do dente, então ela não era problema técnico, não era problema nem de julgamento do outro, problema de falar em público, nada. Era o dente, cara. O dente. Olha o tanto que é poderoso isso que você tá falando. É muito engraçado que, assim, hoje como a gente tá falando de rede social, né, cara? Muitas vezes você vai olhar o Instagram da pessoa, você repara que a pessoa que normalmente, as fotos só sérias, fazendo carão, pode ter certeza, velho, o dente da pessoa não é legal. Sabe? E aí vem num ponto ali que você falou, né, que aí a gente cai na questão da atualidade. A gente tá num tempo que é o tempo do imediatismo. E o imediatismo na odontologia cobra caro.
Cobra caro eu não falo de valor, eu falo de valor biológico. Pronto. Então, antigamente, o pessoal falava, mas eu vou fazer lente não, porque lente vai desgastar meu dente, vai ficar com aquele dente de tubarãozinho lá. Mas deixa eu te falar, é a pergunta que eu ia te fazer até o final, essa. Porque e era ou na minha cabeça e falando pra você. Cara, eu não vou fazer, né, Charles? Você vai desgastar meu dente pra pôr um negócio que daqui 2, 3, 5 anos eu vou desgastar pra você colocar um negócio? Não vou. Eu ia fazer isso mesmo. Sim, então já começa aí, já que você ia falar. Não é porque vai puxando, a gente já meio que sabe. Assim. O que acontece? De uma forma geral... Porque desgasta. Vamos lá. Aí você tem que entender. Lá vem. Não, lá vem a parte boa do negócio. Que aí vamos voltar no cara que tá preparado e o cara que não tá preparado. O cara que faz para vender e o cara que faz o que tem que fazer. Você falou profissional. O profissional. Ok. Vamos lá. Lembra que eu comecei falando do imediatismo, certo? Então as pessoas, a gente está na era, é papuf. Minha esposa gosta de falar isso, ela é papuf. Ela é até puff, ela não tem nem o pá. Entendeu? E aí o que acontece? O pessoal tá com o dente muito torto, muito fora do lugar e quer colocar a lente já de cara. O que acontece? Imagine que a gente tem a gente fala que tem um arco, que é como se fosse um C, certo? Ok. Um C invertido, né? Então a gente tem um arco. E às vezes o dedo da pessoa tá aqui, mas para ficar ok, você entende que tem que fazer o C? Ele tem que vir para cá? Então o correto é, use um aparelho e traga para cá e aí faz a lente. Mas a pessoa tá assim e quer fazer a lente. O que vai ter que acontecer? Alguma coisa vai ter que ser... Vai ficar de fora. E de fora significa desgaste. E não é o ideal. Então, muitos, principalmente artistas, que às vezes o cara estoura rápido demais. Não tem esse tempo. Cara, eu já perdi a oportunidade de tratar cantor, ator, por conta disso. Porque às vezes o empresário, ele queria rápido demais. Eu tenho que ir pro Faustão. E não dá pra pôr um aparelho. Eu falei, cara, mas não dá. Teve uma época que eu era muito xiita, assim, minha esposa sabe que eu era muito... Não faço. E aí, né, com esse advento dos alinhadores, então a gente tem opção para a pessoa, né, para fazer. E aí, por exemplo, eu trabalho com microscopia. Então eu vou mexer no dente de um cliente, de um paciente... Mas o detalhe do detalhe. É mínimo. A gente fala, você imagina 1 milímetro, a gente trabalha em 0,3 milímetros. Então é imperceptível o seu olho. Você vai verificar se você passar um instrumento ou... por exemplo, eu não trabalho com moldes. Eu trabalho com escaneamento digital. Então, meu paciente nem molde não faz. Não tem aquele negócio de ficar... Eu não trabalho com isso desde 2017. Todos os meus pacientes não são moldados, eles são escaneados. Então, tecnologia de ponta. É porque, assim, as pessoas baseiam a nossa profissão por baixo. Esses dias eu vi um vídeo de uma pessoa falando assim... É isso mesmo. Poxa, não põe a lente porque dá bafo. Mal feita. Isso eu nunca ouvi. É igual você falar que carro, sabe assim, é uns negócios que, tipo, não dá pra entender, porque ela nivela a profissão por baixo. Você entende? Mas não faz lipo porque vai engordar. Mas, por exemplo, então, o meu, entre aspas, eu não sei, nessa autoridade que você tem, mas eu colocaria a lente, mas desgasta um pouquinho. O 0,3. Agora que eu entendi o que você está falando. É imperceptível. Agora que eu entendi que você está falando do 0,3 milímetro. É só para assentar. Por quê? Agora que eu entendi. A gente está trabalhando com porcelana. Agora que eu entendi. Eu vou te falar agora sobre material. Vamos falar de material. Pô, eu tô te falando isso por quê? E olha que eu não sou um cara tão bobo. E eu falei, cara... Que é o famoso senso comum. Primeiro que eu não via necessidade, agora parece que eu tô meio que amaciando pela rede social e as câmeras, tá? E que era isso, não precisava. Agora parece que agora eu preciso melhorar um pouquinho. Não ficar tão gritante igual o Firmino lá. Firmino, né? Aquele que ficou... Depois vamos falar disso. Agora, e o segundo era... não vou desgastar meu dente, bicho. Não vou, cara. Eu tenho um implante, falei, cara, foi um custo, porque tive que tirar, porque eu demorei a cuidar do dente e tal, e teve que tirar e colocar o implante. Eu falei, meu Deus. Cara, meu pai faleceu com 89... Os dentes que ele acho que ele tinha tirado 3 ou 4, o resto era todos dele. Todos, Charles. Todos. A minha mãe não, minha mãe tinha a ponte de alguns dentes e tudo. Mas o meu pai, eu falei, cara, meu pai esmagando o osso, cara. Aí quando eu tirei um, eu falei, meu Deus. E então, o meu
pré-conceito era, eu não vou desgastar. Você tá querendo me enfiar esse trem dessa... Justo, da lente. Da lente. Cara, então assim, é outro nível. A gente tá falando de outro nível de trabalho. Tem ainda quem desgaste muito. Tem a situação que você desgasta muito. Que precisa, Okay. mas é a pessoa que não quis fazer o preparo prévio com o aparelho. Perfeito. Que isso eu vou te falar hoje, da minha clínica, não acontece. Porque eu convenço a pessoa a colocar o aparelho. Eu provo por ela, por A mais B, que 6 meses a mais, com uma pessoa que tem 50 anos, o que é 6 meses a mais, 6 meses a menos, para não mexer no dente dela. Porque esse trabalho ele não dura 2, 3 anos. Ele dura 10, 15, 20 anos. Isso. Bem cuidado, tem os relatos científicos que tem porcelana aí já há mais de 40 anos na boca. Com material de 40 anos atrás, com os cimentos, os materiais de fixação de 40 anos atrás. Que legal. Então você imagina com o de hoje, né? E aí eu estava falando para você dos tipos de material e eu queria explicar para você um pouquinho sobre a porcelana. A porcelana, todo mundo, poxa, mas porcelana é frágil, quebra. Quando você pensa, vou te dar um exemplo, num vaso de porcelana, Perfeito. Ele é frágil. Certo? Porque ele tá solto. Tá solto, ele é frágil. Agora, eu tenho certeza que quando com certeza você já ouviu falar, ou tem na sua casa, né? Que quando a gente fala assim, poxa, eu quero pôr um piso top na minha casa. Porcelanato. Porcelanato, que é porcelana. E por que ele é top? E uma das coisas mais caras que você gasta nele é o quê? O instalador. Porque o instalador faz o quê? Todo o assentamento para que ela não fique... Que analogia foda. Mas é isso aí. Eu adorei, meu pai era pedreiro. Então, você assentou direito a porcelana, ela é tão boa que é piso. Os estudos atuais mostram aí que aumenta a resistência em até 4 vezes do dente. Então, assim, tudo depende de que material que a pessoa está usando, porque porcelana é igual carro. Instalador. Você tem de golzinho a Mercedes. Ferrari. Ferrari, Mercedes, entendeu? E o seu sorriso, gostar falando, pô, mas será que eu preciso? É tipo assim, você acha que não. Mas no dia que a gente faz um ensaio clínico, você fala assim, meu Deus, cara, eu posso ficar muito melhor do que eu sou. Mas o ensaio você mostra o antes e o que pode vir? Como que é? Sem mexer no dente da pessoa. Eu faço um planejamento digital e também faço planejamento na boca do paciente. Então, nenhum paciente, eu brinco, hoje eu não aceito cheque, né? O cheque já saiu de coisa, mas eu falo... Faz tempo que eu não vejo cheque, né? Mas eu falo assim, ninguém... é um termo que eu usava muito, que ninguém assina um cheque em branco lá na minha clínica e fala como é que vai ficar meu sorriso. Depois aí faz aí. Não, eu mostro para a pessoa e a gente tem um tempo junto, onde a gente faz 1, 2, 3 ensaios clínicos, que a gente chama de mock-up, que é o test drive desse novo sorriso, para ver se ficou grande, se ficou largo. Normalmente eu peço para trazer o cônjuge junto. Perfeito. Porque às vezes o cara tá achando lindo. Mas aí a pessoa o cara que fala chega a verdade em casa, tá do lado. Isso, aí o cara chega em casa medendo. Nossa senhora, que trem feio. Que você colocou na sua boca, esse dentão aí. Ninguém falou pro menino lá, porque, cara, né? O Firmino, cara, ficou fora da curva. Cara, mas... Inclusive você que instalou, você não, mas o cara que instalou, o profissional. Tá entendendo o que eu tô falando? Entendo, mas... Não, Charles, eu quero igualzinho dele. Mas então tá bom, você pagando, eu vou colocar. Sabe o que acontece bicho, muito? Não é só isso. Eu vou te dar um exemplo aqui agora. Nossa, foi ótimo o que você falou. Você me deu um gancho assim, top. Que é? A gente tá aqui, né, no Goiás, e a gente tem um fenômeno aqui que é o Gustavo Lima. Eu achei que você ia falar o Piqui. Não, nós temos um fenômeno aqui de referência. Sim. E todo mundo, muita gente chega na minha clínica e fala assim, poxa, eu quero o sorriso do Gustavo Lima, eu quero meu dente igual. Eu falo, cara, não vai ficar bom pra você. Não vai ficar bom pra você. Primeiro, cara, o Gustavo Lima é o Gustavo Lima. O cara pancado, o cara é um fenômeno. O cara tá muito bem de vida, né? Tipo, então ele não tem como ficar ruim na fita. Entendeu? Andando de helicóptero, Ferrari e tudo mais. Não tem como ficar ruim. O cara tem um... Enfim, tá bem. É artista, ele tá em evidência. Ele é artista. Agora, nós, seres normais, que vivemos no dia a dia. Se você põe um dente daquela cor... As pessoas vão te apontar na rua como, o dente ali parece um chicletão branco. Boa. Entendeu? E não tô falando que o dele harmoniza com ele. Sim. Mas eu tô te dando um exemplo de que não é para todo mundo qualquer sorriso. Porque assim, o Gustavo Lima é o Gustavo Lima, o Leandro é o Leandro, a Ana é a Ana. E a gente tem que trabalhar em cima de cada pessoa. Então, por exemplo, eu chego pro meu paciente hoje e pergunto, o que você quer passar com sua imagem?
O que você quer passar com sua imagem? Vou te dar alguns exemplos, né? Perfeito. A gente vai lá. Quando todo mundo se fala assim de apresentador infantil, hoje nenhum tem tanto isso, mas nós que estamos ali, geração... Mas tinha Xuxas, lá antigamente, Isso. Sérgio Malandro e tal. Lembra, né? A gente vai lembrar, assim, essa turma que tá aí, 80, 90 ali, lembra, né? Dos apresentadores infantis. Mas a maior referência acabou sendo Xuxa, Sim. né? E se você reparar, a Xuxa, ela tinha um público de 8 a 12 anos. Isso. Certo? A criançada. E o que a Xuxa tinha de diferente? Dentão. Pega uma criança de 8 a 12 anos, o que ela tem? Dentão. Ah, influência. Semelhança, irmão. Que legal. Semelhança. Um dos cases mais estudados na odontologia, agora esquece, corta, tá? Política é difícil a gente falar, mas eu tenho que dar o case da pessoa. Mas pra falar. Né? Por exemplo, tem um dos cases mais estudados é do Lula. Por exemplo, o Lula, se você pegar ele ali na década de 80, que tava fazia aquele santinho dele preto e branco, os dentão separado, caninão desse tamanho, e o PT lá vermelho, todo mundo já é doido. Doido, ninguém já não votava. Cara, se você pegar o santinho dele ali em 2002, barbinha feita, coisa, e ele passou um sorriso, o sorriso dele foi todo afeminado e arredondado ali. Para que, não quando ele falasse, mas na hora que ele estivesse sorrindo... Para tirar a agressividade, tirou a agressividade. O sorriso dele foi arredondado e os dentes se aproximaram. Ele ficou carinha de bonzinho. Que case, cara. Entendeu? É verdade. Case. Então, porque ele era metalúrgico, sindicalista, brabão mesmo. Justo. Entendeu? Então mudou. Botou ele com... Era Enéas e tal, lembrei, cara. Sabe? Loucura. Então, tudo é que quer passar. Então, por exemplo, às vezes chega uma pessoa lá pra mim... O que você quer? Esses dias eu fiz Nossa, entendi. Isso foi muito legal. Esses dias eu fiz um profissional que é advogado. Ele é muito bem conceituado e tudo mais. E ele, poxa, um cara de direita, um cara que bem posicionado, sabe assim, um cara... forte, um cara boa pinta, faltava os dentes. Falei, cara, o que advogado tem que ter? Cara de leão, mano. O que o leão tem? Canino chamou mais atenção. Cara, fizemos um sorriso pra ele, ficou pancada. Eu Mentira, falei, você é o cara... Você trabalhou até no canino ali, do detalhe do canino? Justo. E aí, a gente mostra essa evidência, entendeu? Que o dente fala muito sobre você. Como também, uma pessoa que, por exemplo, é psicóloga, é uma professora... quer passar para ela, não pode ser tão agressivo. Então o canino tem que ser o quê? Suavizado. Uma empresária, uma que vai, dependendo do ramo que ela trabalha, a gente vai para um sorriso mais elegante. Vamos trabalhar a elegância de sorriso, contornos, detalhes, transparência. Mas você breca a pessoa? Como eu falei, demais, tipo do Firmino. Demais. Charles, doutor, eu quero grandão mesmo, eu quero. Não, mas não é assim, né? Você faz. Não, eu quero, é pra você colocar. Cara, vamos lá. A gente tem 2 tipos de clientes. Eu tenho um cliente que me procura pela técnica, porque sabe que eu entrego excelência. E tem quem me procura pelo meu estilo, que é o natural. Então as pessoas vêm atrás do Charles porque que quer um sorriso. Obviamente ele quer melhorar, sabe que vai colocar uma porcelana, ele quer o mínimo desgaste, o sorriso mais natural possível. Isso. Que, assim, eu iria por isso aí, cara... Não sei, mas se você deixar ele bom e natural... Fica, entendeu? E aí você vê meu Instagram, você vai ver que é isso. Eu consegui... Teve um cantor famoso que eu tratei recentemente, que é o Israel, da dupla do Israel Rodolfo. E eu fiz ele porque ele queria um sorriso assim... Cara, quero que você... nos mínimos detalhes. A gente fez um sorriso pra ele que ficou assim, natural, sabe? Ficou lindíssimo. Que legal. Lindíssimo, sabe? Além de realçar o cantor, o homem, o posicionamento dele, sabe? Então isso é importante. E aí, assim, a gente pensando em como fazer sorrisos, né? Em como trabalhar isso nas pessoas, tem gente que chega lá e fala assim, poxa, eu vou te dar outro exemplo agora, outra analogia. Eu sou igual, acho que é o Léo Romano. Dá um exemplo da arquitetura, um cara que é um expoente, mas o Léo Romano, ele é bem exótico. Ele tem um estilão dele. Se você falar pro Léo Romano fazer o que ele quer fazer, ele vai te entregar de um jeito. Se você usar o escritório dele para fazer de outra forma, ele vai fazer algo elegante para você dentro do que ele conhece. Perfeito. Né? Então, o que acontece com o Charles? Não que eu tô me comparando ao Léo, tá? Sim. Mas é só... Né? Léo já tá lá. Né? Mas o que eu tô dizendo é... A gente, quando pensa em estética... né? Eu vou te dar o que é melhor, que eu vejo melhor para você,
Aí, às vezes, você vai virar e falar assim, Charles, tá bom, eu gostei do formato que você fez. Mas, cara, aí eu falo, ó, a cor da sua casa vai ficar bonita se a gente pôr bege. Um begezinho, sabe? Vai ficar bem, vai harmonizar aqui, ó, com todas as outras casas aqui do condomínio. Vai ser um negócio pra ficar, né, bonito. Então sua casa vai ficar elegante. Aí o cara fala, velho, eu quero roxo. Eu quero roxo. Aí eu tenho que achar um meio termo. Entendeu? Mas entendi. Porque o cara tá pagando, mano. Entendi. Entendeu? Então, muitos trabalhos, na hora... Não pode ser só o que você quer, mas também nem só o que ele quer. A gente tem que se encontrar no meio do caminho para que eu entregue o que ele quer, mas da forma que não fique... Eu falo meio bizarro, mesmo. Eu acho um trem muito feio. Acho um trem feio demais. Mas, assim, é uma questão realmente de conceitual. Então, graças a Deus, eu já estou num ponto da minha carreira que as pessoas me procuram pelo meu estilo de buscar o natural. Poxa, é igual a tatuagem, né? A tatuagem tem o estilo, tem um traço fino, um traço mais agressivo. Tô entendendo. Né? Até, né, a minha tatuagem. Todo mundo falou, poxa, você tatuadão, você... Cara, sou faixa preta de jiu-jitsu, mano. Não tem como, entendeu? Foi uma coisa que vem ali da minha história. Sim. Né? Então, assim, são coisas que a gente vê. Então, a pessoa quando me procura, ela tem que entender que eu sou extremamente determinado e dedicado. Bora. A entregar o melhor para ela, né? Então, a parte do Charles é desempenhar com excelência. Entregar. E aí a gente se encontra no meio do caminho para harmonizar. Então eu uso todo o meu conhecimento, todo esse know-how aí de quase 23 anos e tudo que eu passei para entregar. Ô, Charles, tem mais homem ou mulher? Que procura? Cara, mais mulher. Tem mais mesmo? mulher, cara, mas por incrível que pareça, os homens, né, Ana, a gente fala sobre isso. Os homens, quando chega um homem para fazer, parece que o trabalho desenrola mais fácil. Sabe por quê? O homem é decidido. O papuf, sabe? Mas se ela decidiu ir, já não tava? Cara, não entendi. Mas ela começa, a mulher... Mas e isso? Não, mas essa menina aqui, ó, olha essa aqui, isso. Olha aqui. Não, mas ó... E aí, às vezes, a gente tá indo no caminho, e aí vai voltando, pra voltar onde era o caminho inicial, entendeu? Porque quando começa a ter referência demais, sabe? Então, sabe aquela coisa de ter opção demais. A rede social, né, da comparação é foda, né? Sabe? A busca de querer ser igual, de querer ser igual. Eu busquei algumas coisas pra tentar minimizar esse processo quando eu trato mulher. Né, para a pessoa já me trazer essas referências antes, não buscar ali durante, porque quando a pessoa fala, eu tô fazendo lente, aí ela começa a falar com uma amiga, ela fala pra outra amiga, aí todo mundo quer dar o quê? Pronto, o seu pitaco. Entendi. E aí é onde a gente começa a ter ali algumas coisas. Então, de forma geral, né, meu maior público ele é feminino, mas os homens são normalmente aquilo que a gente entrega mais tranquilo, porque o homem ele já... Eu fico pensando assim, o meu caso foi essa situação de que me bloqueia um pouco, bloqueava, você me ajudou muito hoje. Essa questão do desgaste, que agora eu entendi, e depende de... Nossa, a sua analogia depende de quem vai assentar a porcelana, Pô, o cara pode tirar 0,3 ou para arrebentar seu dente e... Beleza. E a questão do... Cara, pra onde que você vai, né? Maravilhoso. Então, que o homem tem esse receio do médico em geral, né? Pô, tô passando, não vou não, brabão demais, não vou não. Ainda mais pra cuidar da estética, só que hoje, principalmente quando eu falo do sorriso, é a parte de conexão. Você falou do advogado, mas o que tá lá no livro, depois eu vou te passar. É até interessante vocês lerem esse livro, muito legal. Vou te mandar ele. E ele fala dessa conexão, né? Como que você faz o livro é de persuasão e é uma das 3 mais poderosas técnicas de persuasão. Dá o sorriso. Ele fala lá, igual você tá fazendo agora com a sobrancelha. Primeiro, ele fala, não que tem uma ordem, mas primeiro, você tá com a pessoa assim, ou você quer fazer... você levanta a sobrancelha. Não de assustado, mas de atenção. Tô aqui. Segundo, você tá fazendo igualzinho, tá lá no livro. Você virar um pouco aqui, ó, o pescoço, o que você falou uma analogia de bicho, quando você mostra a jugular, mostra que você confia na pessoa. O animal vai atacar onde? Aqui. Então, se você mostra a jugular para o outro, então é que você está confiando, ó, você não vai me atacar, pode vir. Então, sobrancelhas, tal. E ele falou que é a mais poderosa.
é o sorriso. É o sorriso. E eles utilizavam isso para captar não é espião, mas aquela turma que ia para outro país para ficar conversando com o outro. E eles falavam, vai lá, começa a dar um sorriso, alguma coisa e tal, que você vai conectar. Eu falei, caraca, bicho. Eu lembrei de você na hora do podcast, eu falei, tem que mandar essa pro Charles. Porque assim, o sorriso ele vai trazer a conexão que muitas vezes isso não é acessível. E você tá entendendo? Porque você ser acessível é diferente. Sabe? Então, quando você sorri... Pô, Charles, você já pode dar umas aulas de neurociência, de autoconhecimento. Vou te chamar pra fazer uns rolês junto, caralho. Já estudei de tudo um pouco. Não, faz um negócio. Você estuda mais um pouquinho, vai fazer um negócio lá. Vamos fazer uns eventos juntos. Show. Porque assim... Cara, porque é gente, né, cara? Gente. Não é... Eu falei, ó, vocês não cuidam de dente, vocês cuidam de autoestima. Isso. Que aí você leva a pessoa pra outro nível. E assim, eu vou até um pouco mais profundo. Porque... a gente tem uma matéria dentro da nossa área, a gente estuda ela brevemente, mas é a psicologia. O que acontece? A gente usa um termo, né, na nossa clínica, a gente tem um jargão que a gente não cuida de pessoas, a gente cuida de almas. Qual que é o... Entendeu? Então, às vezes, eu tô ali, a pessoa tá sentada vulnerável na minha cadeira, conversando comigo, onde às vezes eu tenho um tempo para eu falar para ela de Deus, às vezes eu vou dar uma palavra para ela de conforto, às vezes a gente vai conversar, potoca, de comida, o que gosta. Então, assim, a gente tem um tempo ali que a gente passa junto. Tem o nome da clínica? Ou... É La Clinic. Deixa eu ver se eu acho aqui, só pra falar pra turma. Eu trabalho mais o meu pessoal. Não sei se é assim. Essa aqui, ó. La Clinic Premium. A gente chama... Ela sim. Ela era a outra que a gente tava conversando, né? Que eu tinha um outro modelo de negócio, mas aí agora a gente vai trabalhar esse aqui. O meu foco é ficar mais no estúdio, mais o Charles. Não, mas ficou maravilhoso. É o que eu tô falando, ia buscar aqui, mas, de novo, quem quiser falar com o Charles, ó, é Charles _Alencar. Isso. E aí, ali eu já, né, as pessoas vão conhecer meu trabalho. Então, posso Cara, você já podia colocar essa frase aqui, então. Como que é? Não cuido do... A gente não cuida de pessoas, a gente cuida de almas. Né? Muito bom. Então, eu sempre tento ajudar de uma forma, a pessoa, eu tento ter essa sensibilidade quando a pessoa senta. Já teve paciente dele sentar na minha cadeira e eu não tenho atendimento, cara. Eu só conversar. Você virou um psicólogo. Eu só conversar. Entendeu? Porque você vê que a pessoa não tá bem. Você vê que a pessoa não tá bem, aí eu converso e falo, não pode ir, depois a gente faz isso aqui não é urgente não. Que legal, cara. Entendeu? Porque às vezes a pessoa vai passar, vai dar uma anestesia, fazer alguma coisa nela, e isso pode desencadear outras coisas, entendeu? Tô falando sério, viu, Ana? Assim, eu não sei se vocês têm alguém que cuida, mas ó, por exemplo, igual você falou, né? A gente falou dos legendários, por quê? Pô, cristão. Cristão, sou cristão, pronto. Né? Igual lá tô montando a escola em Anápolis, cara, e aí é uma franquia. E aí eu posso escolher um desenho que caracteriza... É uma franquia que tem 300 no Brasil, que caracterize a cidade que você está implantando, né? Eu vou meter alguma coisa de uma cruz, um leãozão, para falar que essa aqui é de um cara cristão, entendeu? Então, aí eu vou me conectando. Então, essas coisas que vocês vão colocando, vai não que você não atenda os outros, é bom até pra gente, você não é... Vem cá, deixa eu te contar uma coisa. Não, fica em paz, desarma aí, vem cá. É justo, sabe? Porque a gente tem que ter essa sensibilidade como profissional da saúde. Né? Então, talvez a desculpa do dente é só uma desculpa porque a pessoa tá ferida em outro lugar, né? Justamente. Ela tá ferida. Pode ser o homem que tá divorciado, a mulher que tá divorciando, ou ainda eles são casados e estão quase assim, vem cá, não, calma, não faz isso aqui não, vem cá. Peraí. Isso, sabe? Então você vê que muitas pessoas deixaram de se cuidar. Sabe? Às vezes quando eu pego a boca, ele tá muito ruim, você vai descobrir o problema é outra área, entendeu? Só que aí o reflexo é na boca. O cara deixa de escovar, sabe? Quantas esposas já mandaram maridos... quantas esposas, né, amor, já mandaram lá os maridos, porque meu marido tá com mau hálito, aí você vai descobrir o cara tá com um problema seríssimo, psicológico, entendeu? Esse, lógico que eu não trato, né? Eu trato bem. Sim, aí mas a gente vai dar orientação de quem vai buscar, né? Sim. E enfim, mas é um processo, sabe? Assim, que eu acho que é o cuidado. Então, eu tenho pacientes que estão comigo há muitos anos, né? Eu tenho pacientes de 14, 15 anos que estão massa, comigo, cara.
né? Porque você viu que minha trajetória ela foi muito, né? Sim. Né? De baixo, e aí a gente vai chegando. E até hoje, às vezes, eu atendo muito recém-formado, vai lá, né? E às vezes pai, tem muitos pacientes que os filhos estão fazendo odontologia. Charles, aí, eu conto a minha história, ninguém acredita, assim. Eu faço, todo mundo fica meio assim, não é que não acredita, as pessoas ficam assim, cara, eu achava que você já estava pronto, já foi. A pessoa acha que você está pronto. Por isso que foi ali. interessante você falando assim, ó. Lá, ó, talvez esse jovem que tá lá estudando fala assim, nossa, pô, o cara tá lá ganhando uma grana, tá lá no Marista e tal, pô, muito fácil, né, pô, ou o pai, a mãe. Então, não é assim. Tem os momentos que a sorte encontra com a pessoa que tá preparada, que é disciplinada, que pega ali pra fazer, né? Cara, não vem fácil. Não vem fácil. É inclusive pra aquele que tem pai e mãe odontólogo. Por quê? Você quer ficar lá debaixo do guarda-chuva dele ou quer fazer a sua história? Justo. Pô, também não é fácil você sair desse rolê, né? Justo. Eu tenho muitos amigos, assim, que os pais também são dentistas, né? Eu brinco assim, ó, vocês pegaram a estrada, né, já asfaltada, a gente pegou uma estrada de chão. Mas mesmo assim, você teve que percorrer a estrada. Pronto. Entendeu? A odontologia ela é uma profissão de mérito. É de mérito. Ela é meritocrata. Tanto é que o cara que ele vive só do marketing, não vai. Ele não vinga a longo prazo. Né? Às vezes ele faz ali uma clientela, mas ele não vive a longo prazo. Então, porque a nossa profissão é resultado. Então, você vai me indicar a partir do resultado, a partir do resultado, a partir do resultado, a partir do resultado. O melhor marketing é 1 a 1, né? É 1 a 1. É 1 a 1. Você teve, inclusive, você tem um... É que deve ter vários, né? Mas você teve um paciente, assim, que, cara, esse aqui marcou, assim, que você... Tem alguém que... Marcou talvez não fale o nome. Não sei, pode ser da vida, pode ser de grana. Teve uma vez que eu atendi um médico cardiologista. Pô, o cara até fiz o exame lá do legendário, que eu esqueci o nome dele. Que é medicina integrativa. É lá do RAS também, esqueci o nome do doutor. Cara, ele falou que ele não estava esperando e o cara... pagou um negócio tal extraordinário. Mas alguém que marcou, assim, o trabalho, ou... Não sei, alguém que... assim, a minha profissão... É vários, né? Porque eu acho que todo mundo que vai lá, você pôs isso aqui, eu mudei a vida da pessoa. É justo, eu tento ter essa sensibilidade com cada pessoa que vai lá. Eu falo que não importa, assim, eu tenho clientes que são... Tem cliente que tem avião, helicóptero, tem jato. Como eu atendo paciente que é funcionário do lar, de casa mesmo. Que vai lá e junta para poder me pagar, para fazer uma restauração que seja, mas que é no Charles. Né? E você faz um plano ali. Justo, a gente... Pô, isso é bacana então, ó, porque aí desmistifica uma coisa, pô, que a pessoa talvez quer fazer um tratamento com você. Justo, não, a gente... Ele não pega cheque, mas ele faz um plano pra você pagar. Você fala, paga um pouco à vista, tem cartão, pega 2, 3 cartões da família. Vamos dar um jeito aqui. Mas as pessoas normalmente me procuram porque elas querem reabilitar, né? Fazer a reabilitação, elas procuram porque querem renovar o sorriso. Então, como elas querem renovar o sorriso, normalmente a gente não mexe em um dente, a gente mexe em vários dentes. Né? E isso gera um custo, entendeu? Obviamente que eu falo que o custo-benefício é muito maior que o custo financeiro, né? Porque o que a gente entrega depois é muito grande. E de história, assim, para te falar, né? A gente tá falando, como eu te falei, assim, eu tenho de todos os níveis, assim, para poder trabalhar. Graças a Deus, a gente fala que Deus tem enviado clientes muito bons para nós. Que legal. E você sabe o que é cliente bom, cara? Cliente que te escuta. Cliente que tem sensibilidade. Cliente que entende o seu trabalho. Sabe? Isso que é bom. Por que pode pagar? Obviamente, né? Mas pode ser o que paga. É uma prioridade, você não vai fazer cara. assim, não. Eu quero é assim. Olha, assim, eu já tive cliente, cara que eu conheci que tinha carro, sei lá, de 2, 3 milhões, carro esportivo, mas não arrumava o dente, cara. O cara gastava, tipo assim, gastava 100 mil no escapamento pra fazer barulho, mas não cuidava do dente. Ficava com o dente feio. Entendeu? E pra ele tá tudo certo, e tá tudo certo mesmo. Cada um ele não é obrigado a mexer no dente dele. Entendeu? Como eu tenho pessoas, igual eu te falei, que às vezes o cara, a prioridade dele é a saúde bucal. É a estética dele, o cara quer se apresentar bem. Né? Então eu acho que isso tudo conta. E o posicionamento assim, que eu tenho, né? Eu e a Ana, a gente trabalha muito isso, que é, cara, aqui nós fazemos com excelência o melhor que a gente pode fazer. Que massa. Então, o Leandro, ele vai chegar lá, a gente vai conversar, eu vou descobrir qual que é a sua necessidade. É muito legal. Eu tratei um grande empresário agora, ele é dono de uma rede de milkshakes, acho que é uma das mais famosas aí do Brasil. A Milk Moo? Ele é da Johnny Joy. Johnny Joy.
E aí, ele, cara, um cara que tá fazendo assim, um sucesso tremendo. Pô, eu vi uma loja desse já aqui em Goiânia, ué. Ele tem shoppings, tem vários lugares. Tem vários. Eu já vi. Ele é bem grande, já muito vi. em São Paulo. Cara, Eu tô sem doce já há algum tempo e eu saí fora a empresa dele tá bem grande. E aí, ele falando, cara, eu me reúno com grandes empresários, direto reunião com gente do iFood, sei aonde, e o sorriso dele não tava legal. Aí a gente fez o sorriso dele, pra abrir o meu Instagram, só pra você dar uma olhada, eu vou te mostrar ele. Aí ele falou assim, poxa, olha aí, cara. Tinha alguma coisa errada com o sorriso dele? Se você olha, vamos ver se tá pega, ok. Felipe. Eu acho que não vai pegar. Mas ele tava bem, velho. Ficou muito bom. Acho que não vai pegar, não. Mas... porque ele vai igual ali. Olha. Caraca. Ficou muito lindo esse sorriso dele, muito natural. Não, ele ficou lindo, né? Que ele era bem estragadinho, cara. Ficou bom demais. Ficou bonito agora, tá? Mano. Ele ficou bem pra caramba. Ele ficou bem. Mas é porque, assim, e é um cara altíssimo nível. Sabe aquele cara, assim, que é altíssimo nível? E não tava ruim assim, né? Não tava. Cara, eu acho que eu não vou lá. Porque eu tô achando que o meu tá até parecido com o dele. Cara, porque os dentes um pouquinho menor, né? O meu dente é um pouquinho pequeno, né? Não é pequenininho. Eu trabalhei numa finesse nisso Não, daí. acho que eu não vou, não. No microscópio, a gente fez o trabalho dele, mas ficou assim... Quando dá o zoom, o dente dele não tava ruim, não. Você entendeu? Mas olha, depois dá pra ficar bem melhor, não dá? É o que eu falo. Então aí a pessoa vai lá, eu vou entender a necessidade dele. E aí, tipo, hoje, grandes empresários, né? Empresários, né? Mulheres também, né? Você tá assistindo? É 1, 2, 3, 4, é o 5º post aqui do Charles, tá? Que a gente tá falando. Pô, e aí se ele divulgou, porque ele autorizou você divulgar, né? E aí eu tô falando que você melhorou, tá lindo. Agora você tá lindo. Caraca, bicho. Cara, assim, então você vê meus clientes, assim, de uma forma geral, a grande maioria que gosta que eu posto. Sim. Porque, assim, eu quero fazer. Que eu não tive essa sacada antes, porque eu tava muito. Que inclusive a gente nem falou. Depois, acho que nós vamos ter que marcar outro. Porque a gente saiu fora. Por quê? Eu acho que a conversa foi mais para utilidade pública, que aí eu fui mais para a questão da autoestima mesmo, para isso que você foi fazendo, né? E depois a gente faz você e a Ana junto pra gente falar do empreendedorismo, né? De como alavancar para as pessoas, porque eu acho que do jeito que a gente foi melhor para essa autoestima mesmo, quem tá precisando, né? Porque assim, igual nós estamos falando, às vezes você acha que não, mas o meu tá legal. Isso. Cara, quando eu faço isso daí, bum! Você fala, nossa, eu posso ficar muito melhor. Então, se a gente tá falando que a conexão, a persuasão vem do sorriso, se eu já vendo bem, eu melhorando o sorriso, eu vendo mais. Se você é uma pessoa que não tá bem, pode ser o casal, o solteiro ou não, será que você não tá bem? Porque talvez você nem sabe que o sorriso pode... Vamos lá. Se você pega hoje as pessoas mais bem-sucedidas, não posso generalizar, mas você pega a maioria, grande né? parte já se cuidou dos dentes. Perfeito. É o cara que vai fazer um negócio com você, às vezes, milionário. Ele olha na sua boca e fala assim, cara, eu cuidei do meu, ele não cuidou do dele. Deixa eu te falar. Você entendeu o que eu tô dizendo? Você tá quebrando muita coisa, por quê? Pô, eu não posso falar isso que eu fosse cancelado. Mas uma coisa... Uma eu posso falar. Eu não pago personal gordinho. Tem nada contra o gordinho e tudo, mas o personal, pra mim, eu preciso de um cara forte, brabão, que saiba, que treina, que se eu for, não é aquilo que eu quero, não tem nada contra e tal, mas é exatamente isso que você falou, então eu vou procurar um cara, por isso que eu falei da frase, que aí a frase vocês vão captando esse tipo de pessoa também, então eu vou me conectando com esse tipo, que é exatamente essa frase sua. Vou fechar um negócio ali com um empresário. Eu tô aqui, esse cara não cuida, bicho, tô fora. Como que a gente vai fazer isso? Você sabe que alta performance hoje, o cara te olha de todo aspecto. Todo aspecto. O cara te olha de cima a baixo. Não quer dizer, né? Inclusive os pelinhos da minha roupa, né? A gente inclusive, entendi. Eu entendi. A gente pontua essas coisas, porque assim, é super interessante, porque o ser humano, ele é visual. Total. Né? Obviamente, nem tudo que reluz é ouro. Né? Mas quem joga o jogo
de alto nível, de alta performance, entende quem é e quem não é de verdade. O cara, na conversa, ele pega. Você nem gravou isso. Entendeu? Ele pega. Entendeu? Não adianta o cara chegar, às vezes, de Ferrari lá. Você fala, cara, esse cara é fake. Alugou. Não é fake, mano. Entendeu? Você já pega. Pelo estilão do cara, você já vê que não é. Por mais que, às vezes, o cara chega de lente, de Rolex. Você fala, cara, isso aí não é. E eu acho que, eu acho que não é isso, a essência. Né? A essência, quando a gente fala de dente, né? Assim, que a pessoa tem esse estereótipo, que ele tem que ter lente, ele tem que ter Rolex, ele tem que ter carro importado, né? Igual aqui em Goiânia, Porsche é Gol. Né? Tipo assim, então, cara, não é isso, irmão. O que eu acho, na verdade, cara, nós entendemos a essência. Perfeito. As pessoas se identificam e rapidamente ele pega se você é e se você não é. E se você é um cara de alta performance com outro cara, aí muda o jogo. Aí sim ele vai pegar isso que eu tô te falando. Aí vai falar, pô, mas esse cara tem tudo, mas isso aqui nele tá faltando. E às vezes gera aquela duvidazinha. Que, você entende? E se você tá... Ele fala, cara, esse cara aqui eu tenho que... Ele tá 100%. Entendeu? Isso aqui muda o jogo de tudo, né? Porque tudo na vida é feeling. É feeling. É sentimento. É sentimento, é sentimento. Até se a lente do cara é brancona, feia, eu falo, cara, esse cara não tem gosto nenhum, pô. O cara é bregão. Tipo, o cara não tá legal. Mas é verdade. Caraca. Sabe assim, é a verdade. identidade, né, o Charles? Cara, você entendeu? Tipo assim, o cara é over. E às vezes o cara não é. E quando a gente fala de pessoas... O dentista vai doido que eu já conheci. Que legal. Fora da... mas a gente fala assim, um ponto, né? Mas eu tô falando mais doido assim, porque é isso que a gente tem que fazer, trazer os outros, né? Pra entender. Esses dias eu conversei com uma médica, eu tô com a agenda vaga e não sei o quê. Eu falei, como é que é? Cara, eu sou psicólogo. Pô, o meu dia 24 horas não tá dando. Não desmerecendo a psicologia e tal, mas, pô, esse médico, pô, é arregaçado, isso não tem como. Odontólogo, nossa, né, tá, nem sei se é assim que fala, mas tá banalizado, toda esquina tem uma portinha de clínica. Então, é porque você tá jogando outro jogo, vem cá. Outro jogo. Então, por isso que eu queria vocês pra esse rolê, pro cara que tá vendo, pra nós que somos os pacientes de vocês, mas pra quem é da odontologia. Pera aí, que jogo que é esse desse cara aí? E por isso que a sua jornada que você falou, eu falei, caraca, ainda bem que... Não, e aí eu custei aprender, porque assim, eu ganhei... A gente vai crescendo, a gente vai ganhar dinheiro, né? E aí você compra moto esportiva, eu nem conheci minha esposa ainda. Na verdade, ela fez eu vender, ela pegou o finalzinho da fase. É que você quer ele vivo, né? Tal, né? Você quer ele vivo, né? E você gasta o dinheiro com as coisas. E aí, nessa época, você tá tirando ainda o espírito de pobreza de você. Pronto. Sabe? Daquela coisa, do que me faltou. É sabe? meu. Matei, que tem, né? E aí você depois se entende que você já superou ali os obstáculos daquele início de escassez, né? E uma coisa que a gente aprende, que é um jargão, né? Que eu demorei a aprender, mas eu entendi. O dinheiro e a riqueza, de uma forma geral, ela é silenciosa. Não gosta de barulho. Não gosta de extravagância. Então, quando você vê tudo muito extravagante, alguma coisa não vai soar. Então, para quem tem... O dinheiro é silencioso. Ele já passou, entendeu? O cara que tem muita grana, ele já passou por isso daí. Então, ele já passou essa fase, entende? De ter que mostrar quem ele é, que ele tem, né? Então, na verdade, por isso que eu te falo assim que a gente não pode generalizar, sim, né? Mas, de uma forma geral, o dinheiro, ele é isso. Né? Então, e aí os meus clientes se identificam com isso, que é um paciente que quer fazer um trabalho de altíssimo nível, com extremo bom gosto e excelência. E que ele fique com um sorriso belo, né? E agradável, sim, mas que nada grite. Que componha. Sim. Charles, maravilhoso. Já temos que... Duas coisas. Vou lá pra gente fazer um antes e depois pra esse, depois marcar com vocês dois pra gente falar de outro rolê. Sensacional. Pra essa câmera aqui, dá um recadão que bate no coração aí pra quem tá assistindo. Pode ser pra paciente, pra o profissional que tá formando, enfim... Pra
pra pessoa, dá um recadão aí massa do Charles. Tem o Charles do Bronx, né, do MMA, tem o Charles do Dente. Vamos lá, pessoal. Então, olha, primeiramente, eu quero agradecer que ficou até aqui nesse momento aí acompanhando, conhecendo um pouquinho mais da minha história, né? Agradecer novamente o Leandro e deixar aqui para você um recado, né, do nosso Senhor, né? Que nada que você fizer sem Deus vai longe, prospera a longo prazo. Então inclua Deus nos seus planos, no seu negócio, na sua vida, que a sua vida será transformada e você com certeza caminhará por um caminho de coisas boas, de paz, né? E que você vai ter aí outra experiência de vida. Maravilhoso. Isso aí, meu irmão. Querido, valeu demais. Para você que assistiu aqui, ó, quem se conhece cresce, segue, manda esse episódio para 10 pessoas no mínimo, manda sem falar que fui eu que falei, para aquela pessoa que tem um sorrisinho feio, né? Manda para ela assim, é só tipo assim, só assiste. Até quem tem mau hálito, né? Você não precisa falar para ela que ela tem mau hálito, manda esse episódio. Alô. Tá? Não que essa pessoa precise ir lá só pro Charles, beleza? Um abraço, valeu demais!